O povo bonito é o povo do litoral paulista, viu? É com muita alegria que eu quero cumprimentar essa linda igreja na pessoa do pastor Valdeir. Eu olhei o pastor Valdeir e disse: ele não envelhece nunca, né? Essa melanina é uma bênção, né? Agora, hoje eu fiquei espantado com a voz dele, né? É uma voz assim, meio aveludada. É sério, Deus abençoe o senhor, viu? Que bom saber que até aqui Deus tem nos ajudado. Eu pisei aqui a primeira vez há 25 anos atrás, 2001. O tempo passa. A irmã Cida está aí, pastor? Cadê a irmã Cida? Está trabalhando. Alguém tem que trabalhar nessa família, né, pastor? Tá certo. Quero cumprimentar aqui o pastor Natanael, que com tanta gentileza e fidalguia me recebeu ali. Deus te abençoe. E o pastor Nellington. Se falar o nome dele 3 vezes, está batizado com o Espírito Santo. Não, e você não sabe como é que escreve o nome. Tiveram que escrever e ler para mim. Falei: Jesus amado, chegou até a me arrepiar aqui, né? Alguém trouxe Bíblia? Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta messiânico. Livro do profeta messiânico. Está na Bíblia, sim. Livro do profeta Isaías. Melhorou um pouquinho? Isaías, capítulo de número 6. Enquanto os irmãos estão procurando, eu louvo a Deus pela vida do pastor e maestro Roberto Marinho. Está aqui do meu lado. Filho amado, filho abençoado. Ao término da pregação, ele vai louvar. O Roberto, pastor Valdeir, trabalhava lá nos Estados Unidos com o pastor Benny Hinn. Era musicista, tangedor do pastor Benny Hinn. E veio para o Brasil trabalhar com o pastor Benny Ruim, que sou eu, né? Deus te abençoe, viu, Beto? Beto é um filho amado. Isaías capítulo 6, versículo de número 8. Está escrito: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Acredite, eu tentei bonito, mas não deu certo. Perfumado deve ter alguém ainda. Isso, agora aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Incline a cabeça um minutinho só. Pai, o anjo desta igreja, o pastor Valdeir, já me colocou nas suas mãos. A minha oração se soma a dele. São só 2 pedidos, Pai. O primeiro é que o Senhor cerque este templo com a sua presença, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Praia Grande, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. O segundo pedido é que o Senhor abra os céus sobre este santuário, mandando anjos de fogo descerem aqui. Que esses anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Eu adquiri a Bíblia que o pastor fez propaganda aqui e já estou usando ela. Estava dando uma olhada nela ali. Ele é uma Bíblia extremamente tecnológica. Vale a pena adquirir um livro desse. E pelo preço, o senhor está dando de presente para as pessoas. Se você tiver aí, é R$60. Por favor, e ainda dá para parcelar no cartão.
Na loja é 90, na empresa, né? Aqui é 60 reais. 60 reais é um lanche do McDonald's, gente. Só que lá você come e ainda tem dor de barriga. Esse aqui você come e vai para sempre. Posso ouvir o glória a Deus da igreja? Pastor Roberto, me ajude aí, filho. O texto que eu li foi o primeiro texto de missões que eu preguei na vida. Eu preguei isso quando era garoto. Eu prego desde os 13 anos de idade. Eu tenho 53 hoje. Sei que estou com um cara de 60 e o corpinho é de 70. Porque não é você, Bocó. Só Deus sabe como o tempo passa e como a velhice chega. Mas eu não trago da minha memória nenhuma lembrança, desde a minha infância até os dias de hoje, de um culto que Jesus tenha faltado à reunião. 3 pessoas entenderam. Eu vou tentar melhorar. Não, tranquilo. Eu vou tentar melhorar para todo mundo entender. Eu quis dizer que desde criança até hoje, eu não me lembro de um culto que Jesus tenha sequer chegado atrasado à reunião. Imagine faltado. Ele sempre chega quando o primeiro crente chega. Ele só vai embora quando o último crente vai embora. Isso quando ele não encontra aqueles crentes maluquinhos, que eu não sei se tem aqui, que amam emendar o culto numa vigília. Porque se ele encontrar os vigilheiros, ele fica com eles até o sol raiar. Tudo isso porque ele deixou na sua palavra uma promessa. Ele disse: esta é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pertence a esta igreja viva? Deixa-me ver. Que maravilha. O texto que eu li então, ele faz parte da minha história como crente. E eu preguei em inúmeros congressos missionários. Esse ano, em 2026, Jesus permitiu que eu pregasse mais uma vez no Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, que é a maior referência missionária que nós temos no meio pentecostal brasileiro. São 28 anos pregando lá consecutivamente, sem faltar nenhum ano. Inclusive no ano da pandemia, que eu fui lá e preguei numa live. E pela live fizemos a obra missionária, fizemos a manhã missionária e o povo ofertou pela internet. Então, a minha vida está entrelaçada com missões. Eu preguei em quase 100 países do mundo, em todos os continentes da terra. No Brasil, mais de 4.700 municípios eu já estive pessoalmente pregando. Eu vi o senhor comentando aqui sobre Marrocos. Estivemos em Marrocos no ano passado, eu e o pastor Roberto Marinho. Caminhamos pelo mundo. E desde a minha infância até os dias de hoje, eu ainda sou apaixonado pela obra missionária. E com o passar do tempo, é claro que a gente vai amadurecendo. Eu costumo dizer por aí que a minha geração foi uma geração instruída a aguardar Jesus voltar, e nós não acreditávamos que iríamos envelhecer. Eu não me preparei para ficar velho. Eu não me preparei para ser vovô. E eu já tenho 2 netinhos. A minha geração se preparou para ir para o céu arrebatada. Só que Jesus não voltou por enquanto. Pode ser hoje. E se for hoje à noite daqui desse povo só 2 subir, eu tenho certeza que um sou eu. Quem é o outro? Deixa eu ver. Eu acredito nisso também. Então, como a minha geração não se preparou para o arrebatamento, ou melhor, não se preparou para envelhecer, se preparou para o arrebatamento e Jesus não veio, de repente encontramos um conflito de gerações. Vemos a igreja passar por transformações, algumas vezes até dramáticas demais. Imagine que a primeira vez que eu preguei aqui, nós ainda tínhamos dificuldade com televisão. Há 21 anos atrás, nós tínhamos dificuldade de falar em televisão com os crentes. Hoje nós temos televisão dentro da igreja. Então, o tempo foi passando e confrontar 2 gerações, colocar elas para sentar em uma mesa e entrar num acordo, não é muito fácil. E quando eu vejo uma igreja em pleno século 21, em pleno ano de 2026, ainda fazer um culto de missões, eu confesso a vocês, eu ainda me emociono. Eu estou pregando em muitas igrejas chamadas agora de churches. Já ouviram falar da igreja church, né? Eu consegui atravessar a bolha. Eu sou assembleiano do pé roxo, né? Já fui assembleiano do calcanhar roxo só, né? Mas agora já mudei. Mas eu ainda prego em todas as igrejas. Eu consegui furar as bolhas e eu vi todas as transições. E o que eu mais sinto falta hoje em dia é de ver as igrejas pregarem Bíblia como a Bíblia Sagrada é. Eu não me afetuei
a trazer à igreja as mensagens de autoajuda. Talvez por isso a juventude, ou a parte mais nova, que essa nova safra, tem até dificuldade de ouvir um velho pregador como eu ministrar. Eles estão acostumados a ouvir mensagens curtas, rápidas, mensagens que eu chamo de mensagens fast food. Só que como eu sou da roça, eu ainda sou daqueles que cozinham em fogão a lenha. A comida ainda é feita lá no fogão de barro, ou na panela de barro. O feijão ainda é feito com aquela gordura de porco. E o arroz com suã é aquele que, misturado com uma Coca-Cola, faz a gente agarrar o diabo pelo chifre e esfregar o focinho dele no chão ainda. Tem alguém da velha guarda aqui comigo? Então olhe para o seu irmão e diga: ouça o que você vai, ou melhor, ouça o que o pastor vai pregar hoje. Tente guardar o máximo, porque o que você vai ouvir raramente se ouve. Posso ouvir um grito de glória a Deus? Aperte o cinto, porque nós vamos decolar aqui. O texto que eu li no livro do profeta Isaías, depois que os anos passaram e eu fui interpretá-lo de outra forma, fui estudar de maneira mais profunda, eu fiquei extremamente chocado. Eu que preguei a vida toda pensando que o grito de resposta a esta pergunta de Deus vinha da voz do profeta Isaías, fiquei escandalizado. Quando eu descobri que Isaías era apenas um oráculo, ele era apenas um eco, ele era apenas um instrumento pelo qual Deus estava falando. Quando nós vemos a pergunta, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sempre pensei que era o profeta Isaías. Eu sempre pensei que era ele ali dentro do templo, depois de ter as visões, vendo tudo aquilo, mas não é isso que está acontecendo. No capítulo 6 do livro do profeta Isaías, quem conhece um pouco de metafísica espiritual, vai saber que o profeta Isaías já não estava mais na terra. Ele estava em um outro plano. Ele estava em um plano tão divino, onde o céu e a terra se chocaram e se misturaram. O nosso Deus, quando criou o universo, ele criou mundos paralelos. Pelo menos 3 nós conhecemos: o mundo dos homens, que é o mundo físico; o mundo de Deus, que é o mundo espiritual da bondade; e o mundo do diabo, que é o mundo espiritual da maldade. O mundo de Deus e o mundo do diabo são mundos metafísicos, são mundos etéreos. O que é etéreo? Etéreo é aquilo que é translúcido ou invisível. O reino onde Deus está e o reino onde o diabo está são eternos. Então Deus criou esses mundos paralelos e colocou o mundo do homem bem no meio dele. Qual a diferença? O mundo do homem ele é movido pela física, ele é movido pela matéria. O mundo do homem é um mundo material. Por isso que quando Deus criou o planeta, ele chamou Adão e Eva e entregou na mão dele, de papel passado, esse planeta. E Deus disse: dominai a terra e sujeitai a terra. Então existem mundos invisíveis que são paralelos ao nosso. Sempre que eu falo sobre isso, algumas pessoas ficam meio em dúvida, então eu uso uma metáfora para tentar explicar. Imagine você olhando para um espelho. Quem já olhou muito para um espelho aqui? Quem aqui aprendeu a beijar no espelho? Ah, ficou com vergonha de falar, né? Todo mundo já deu uma bicota no espelho, né? Principalmente quando ninguém estava olhando, né? É a maneira de aprender a beijar, né? Não foi à toa que um escritor europeu escreveu o livro Alice no País das Maravilhas. A ideia de uma criança olhando para um espelho, imaginando que há um outro mundo atrás dele. A diferença do nosso mundo para o mundo de Alice é que Alice enfiou a mão no espelho e atravessou, e caiu em uma outra dimensão. Porque é natural da mente humana olhar para um espelho e enxergar do outro lado um mundo do qual nós não temos acesso. Quer ver agora, pastor, que coisa ruim, Roberto? Uma música de terror. Não tão assim, Roberto. Calma. Imagine você, ou você já deve ter passado por isso, de noite, você acorda com aquela sede ou aquela fome, aí você passa perto de um espelho e dá uma olhada e sobe um arrepio pelo alto da coluna. Quem já passou por isso? Deixa eu ver. O irmão fez até o sinal da cruz ali. É mais ou menos isso, né? Dá aquele arrepio na gente que a minha mãe falava, quando der esse arrepio, diz assim, ó, meu filho, diz assim: passa a morte que eu tô forte. Coisa da dona Lúcia. Por que a gente tem medo? Porque é um outro mundo
do qual nós não temos acesso, mas a gente enxerga, e a mente humana é muito poderosa. Então imagine que o mundo de Deus não está lá em cima, além das estrelas, como nós imaginamos. Porque se fosse para as estrelas, alguém já tinha encontrado lá. Já soltaram foguetes aí, o Elon Musk colocou 1 milhão daqueles aparelhos que ficam parecendo um guarda-chuva de cabeça para baixo, satélite, tudo lá em cima. Ninguém encontrou o céu. Aliás, se o céu é para cima, ele é para cima para nós. E para quem está no Japão, que é do outro lado do mundo. Então o mundo onde Deus está não fica nem para cima, nem para baixo, nem para a esquerda, nem para a direita. É um mundo paralelo ao nosso. Ele convive com o nosso mundo, só que é um mundo que nós não temos acesso a ele. Por exemplo, a Bíblia Sagrada diz que o anjo do Senhor, ele está entre nós. Sim ou não? O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Quem crê nisso? Então quer dizer que ao seu redor aí tem um anjo agora. Tem anjos aqui dentro, sim ou não? Se eles estão aqui dentro, por que a gente não os vê? Se para cada crente aqui dentro há um anjo aqui dentro, por que nós não sentimos um ambiente abafado? Porque se tivesse o dobro de pessoas aqui dentro, a gente não caberia aqui. Mas como é que os anjos cabem aqui? Eles estão aqui, só que estão em um outro plano, em um outro nível. Estão no mundo paralelo ao nosso. Amém, igreja? Quando andamos pelas ruas, somos cercados pelo anjo do Senhor. Por quê? O anjo fica ao nosso redor. E a Bíblia explica o porquê. Porque Satanás anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O mundo invisível, portanto, ele é real para aquele que é espiritual. É claro que o homem natural ou o crente carnal, nenhum dos dois consegue acreditar mais nessas coisas. O homem natural porque nasceu só uma vez. O crente carnal porque ele não pratica as obras do Espírito. Então a carne dele fala mais alto do que o Espírito. Mas ainda existe remanescentes no nosso meio, que são homens e mulheres que vieram de um outro tempo, de uma outra escola, de uma escola pentecostal que acredita que aqui dentro Deus fala, Deus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Ele pode arrebatar pessoas em sentido, que Ele pode visitar na calada da madrugada com sonhos proféticos. Eu acredito que aqui dentro ainda existam alguns que ainda sobem o monte para orar. Tem algum crente que é orador de monte aí? Por favor, não desista disso e passe a prática para frente. Fale para os seus filhos, os filhos dos seus filhos, conte para eles onde foi que você teve as vitórias mais poderosas da sua vida. E não dê atenção para os coveiros de igreja. Não dê atenção para aqueles crentes que estão na igreja desde a época de Noé. Não, alguns não são tão velhos assim, não estão aqui desde a época de Noé, mas pisaram do barro que sobrou do dilúvio ainda. E só porque nunca tiveram uma experiência com Deus, acham que todo mundo tem que ser medido pela régua deles. Eles não tiveram, não experimentaram, então não podem entender nem compreender. E é bíblico. A Bíblia diz que só entende as coisas do Espírito aqueles que são espirituais. O homem espiritual discerne as coisas do Espírito, porque elas acontecem de maneira espiritual. Posso ouvir uma manhã até aqui? Vamos entrar aqui numa palavra profunda. Ao homem natural, ao homem físico, ao homem que Deus criou nesse mundo, e a todos os homens, com raríssimas exceções de alguém que nasce com algum tipo de anomalia física, a grande maioria recebeu de Deus 5 presentes. Quantos presentes eu disse? Pergunte quais são eles, pastor. A ciência chama esses presentes de sentidos. Seriam eles: visão, audição, olfato, paladar e tato. Lembrou dos 5 sentidos? Você deve ter aprendido isso na 5ª série. Vamos reeducar a nossa mente? Visão, audição, olfato, paladar e tato. São 5 sentidos. Para que servem os 5 sentidos que Deus deu ao homem? Os 5 sentidos servem para que o mundo material seja real para todos nós. Dou um exemplo. Quando eu abracei o pastor Valdeir, o meu olfato detectou que ele não usa mais perfume do Avon. O perfume dele eu acho que é meio árabe, é uma coisa assim, pelo cheiro é alguma coisa assim, né? Mas como é que eu pude perceber isso? Pelo meu olfato. Eu enxergo a beleza de vocês por causa da minha visão. Eu não caio nessa tribuna por causa do tato. Eu sinto a densidade do púlpito debaixo dos meus pés. Eu vou pregando e vou ouvindo a suave melodia do pastor Roberto. Ela vai acalmando o meu coração e trazendo a presença de Deus sobre nós. Tudo através dos dons que Deus me deu. E o meu paladar, diz a lenda que no final do culto tem uma janta me esperando. Chegou até a me arrepiar. Está melhorando, pastor Valdeir.
Que a última vez que eu vim aqui, alguém disse: venha que nós vamos cuidar do senhor como cuidamos de um anjo. Anjo não come, não dorme, não bebe. Não toma... Hoje já me ofereceram até janta. As coisas estão melhorando. Obrigado. Então, tudo isso através dos 5 sentidos. Amém, igreja? Todos os seres humanos, como eu disse, com raríssimas exceções, aqueles que nascem cegos, ou que nascem surdos, ou que nascem mudos, essas pessoas não têm todos os sentidos. Mas até nisso, a natureza os ajuda. Aquele que não tem visão, os outros sentidos são aguçados. Aquele que não ouve, os outros sentidos se tornam aguçados para compensar o outro. Então são 5 sentidos naturais para que o homem perceba o mundo físico. Amém, igreja? Se ajeite na poltrona aí. Mas eu não estou pregando para ninguém natural nessa noite. Eu vim pregar para os pentecostais. E o que é um pentecostal? Um pentecostal é um caminhante de 2 mundos. Parte do pentecostal caminha nessa terra. A outra parte caminha pelo céu. Parte de nós vive só da horizontal. Parte de nós vive só da vertical. Somos caminhantes de 2 mundos. E daí, pastor? Como somos caminhantes de 2 mundos e somos espirituais, a nós Deus deu um sentido a mais, que eu chamo de 6º sentido. Não tem nada a ver com aquele filme que veio na sua mente aí, daquele menininho apavorado, loirinho. Já assistiram o filme do 6º sentido? Dá medo aquele filme. O molequinho, alguém pergunta para ele: você vê mortos com que frequência? Ele diz: em todo o tempo. Aí tem a frase dele, é épica: I see people dead all the time. Eu vejo gente morta em todo o tempo. Não é aquele 6º sentido. Também não é aquele que o senhor bate o pé dizendo: minha mulher tem um 6º sentido. Ela olha para mim e já sabe tudo. Não, isso aí é percepção humana. Isso aí é psicologia natural. 6º sentido é um dom a mais. É um sentido a mais. Qual o sentido do 6º sentido, pastor? Ele faz exatamente o trabalho dos outros 5, só que condensado em um. Explica melhor, pastor, explico. Os 5 sentidos fazem o mundo físico ser real para nós. O 6º faz o mundo invisível ser real para nós. Pastor, isso aí é loucura, não é? Quem aqui já orou em casa um dia e saiu para fazer uma visita? Quem já saiu para sair? Quem já foi numa casa, numa empresa orar? Quem, quando chegou lá, abriu a porta e você entrou, subiu aquele arrepio? Porque só você sentiu? Porque os outros não sentiram? Simples. Porque você não é normal. Você é um pentecostal. E por que os dons estão desaparecendo? Porque os pentecostais estão ficando com vergonha de dizer que são pentecostais. Agora estou assumindo uma nova postura. Eu sou neopentecostal. E qual é a diferença, pastor? O neopentecostal é uma prova. O neopentecostal vai profetizar. Ele profetiza de olho aberto e ainda diz assim: olha, faz sentido para você. E o pentecostal raiz, ele profetiza de olho fechado ainda, e termina assim: ó, assim diz o Senhor. É simples assim. O neopentecostal vai adorar Jesus. Ele adora Jesus em slow motion, em câmera lenta. Me dá aí um worship aí, Roberto. Me dá uma raiva, porque eles falam que só eles adoram. Agora o raiz não, ele canta aqui, ó: poderoso, valoroso, grandioso, eterno, justo, santo. E o povo reage desse jeito aí. Por que é que nós reagimos? Não é uma coreografia comum, não é algo apenas por pura emoção. Nós temos a percepção de que o mundo invisível caminha entre nós. Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Os anjos estão aqui. E lá fora está o diabo urrando, esperando que o culto termine. E para você termine como terminou da última vez, você vai voltar para casa cheio de defeitos. Essa noite o diabo está perdido. Quando o culto terminar, você vai voltar para sua casa tomado pelo Espírito Santo. E se alguém acredita nisso, não dá só um grito, não, dá um berro de glória a Deus aí, por favor. O capítulo 6 do livro do profeta Isaías se dá nessa dimensão que eu disse. O profeta entra dentro do santuário e enxerga Deus sentado num trono.
num alto e sublime trono. Como é que ele vê Deus assentado num alto e sublime trono se ele está dentro de uma igreja? Ele foi transportado, ele foi trasladado para um mundo onde Deus habita. O mundo espiritual se revelou. Caiu a película, é como se o espelho quebrasse e ele entrasse pelo arco do espelho. O mundo invisível se rasgou diante dele. Aquela película que separa esse mundo do outro. E o mundo onde Deus estava se misturou com o mundo de Isaías. Então Isaías, ele apenas ouviu. Ele ouviu o céu. E no céu ele ouviu uma reclamação. E a reclamação foi essa: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quando eu entendi isso, eu chorei e comecei a buscar. E eu entendi que quem gritou isso foi Deus. E por que foi que Deus gritou isso? Temos que voltar no Velho Testamento inteiro. Mude a música, Roberto. Deus criou o universo, criou os anjos, aí ele criou o mundo cósmico, aí ele criou a nossa esfera chamada Terra. Paulo vai falar de 3 céus. Olhando da terra para cima, o primeiro céu, céu atmosférico, onde os pássaros voam, as nuvens perambulam e os aviões planam. O segundo céu, o céu cósmico, onde estão as estrelas, as nebulosas, as galáxias, as supernovas. E o terceiro céu, céu imarcessível da glória de Deus, morada final dos crentes que estão aqui dentro dessa igreja. Os que não acreditam, eu sinto muito, mas eu acredito que vou para lá. Deus criou esses mundos. Depois de criar esses mundos, ele criou o nosso pai Adão, que acabou pecando. A primeira família foi uma família cheia de tragédias. Adão e Eva caem, saem do Éden, têm 2 filhos. Um filho mata o outro, mata o irmão. Nós temos uma família problemática, porque o diabo entrou no meio da história. Depois disso, Deus começa ainda a tentar resgatar, mas não dá certo, ao ponto de Deus sentar com Noé, descendente de Adão, e falar assim para ele: o meu espírito não contenderá mais com a raça humana. E então Deus dá um reset na raça humana, mandando o dilúvio. O dilúvio termina com tudo. Sobram dentro da arca 8 seres humanos: Noé, sua esposa, Sem, Cã, Jafé e suas 3 esposas. 8 seres humanos descem da arca e Deus começa a reconstruir o mundo de novo. E também não deu certo, porque a semente que vem depois deles talvez é pior do que a semente primeira. Chegamos na Torre de Babel. Temos um homem chamado Nimrod. Nimrod, o poderoso caçador diante do Senhor. Quem lê assim pensa que é um elogio, mas não é. No original está escrito: um homem terrível, um assassino contumaz. Nimrod matou o próprio pai, dormiu com a mãe e teve filhos com ela. Essa é a raça de seres humanos que se levanta na terra. Nimrod mente para o povo, é o primeiro rei dos homens. Ele diz: nós faremos aqui agora uma torre, chegaremos ao topo dos céus, porque quando Deus quiser destruir a terra com água de novo, nós vamos ficar livres disso. Ele mente o povo e diz que Deus também é mentiroso, porque quando Noé saiu da arca, o Senhor disse: eu coloco esse arco aí no céu, para todas as vezes que ele aparecer, eu me lembrar que não destruirei mais a terra com água. Mas Nimrod mentiu para os homens, dizendo que Deus destruiria a terra com água de novo. E ali na Torre de Babel, o céu entorna todo o cálice da ira. Deus dá um grito lá em cima, assim: olha, eia, desçamos e confundamos a língua dos homens. Quando o Senhor diz isso, ele coloca um problema na terra tão gigante que faz com que as pessoas que são feitas da mesma carne, do mesmo osso, não consigam mais compreender a fala de nenhuma delas. As pessoas se separam pela terra e ali começa a história do mundo. Eu só vou pedir: pastor, posso fazer um pedido para os diáconos não distribuírem mais água enquanto eu estiver pregando? Porque eu sei que algumas pessoas precisam beber água, mas enquanto o irmão está fazendo aquilo, está todo mundo olhando para lá e tira completamente a atenção do pregador. Eu vou pedir: muito obrigado, tá bom? Aí o senhor também vai poder assistir a palavra. Hoje o senhor não vai trabalhar, não. Uma salva de palmas para esse homem bonito aí. Muito obrigado. Eu estou ficando velho e fico ranzinza. Tudo tira minha atenção. É uma coisa terrível, né? Então o pastor entende isso, então tenha piedade de mim. Voltando ao assunto. Então, quando chegamos na Torre de Babel, Deus olha para o mundo e diz assim: ó, o mundo não merece mais a minha presença. Quando a Bíblia diz: desçamos e confundamos a língua dos homens, a Bíblia está dizendo: tiremos do homem o poder de falar conosco. Não vai mais se comunicar conosco. Deus deixou a terra ser terra para sempre. Os homens só sabiam casar, dar-se em casamento, comer, beber, matar, assassinar. Os homens começaram a acabar com tudo aquilo que Deus havia criado. Deus estava irado.
Deus está quieto, até que lá na eternidade alguém começa a falar para eles: pai, vamos dar uma chance para o homem de novo. Então Deus transforma o Velho Testamento inteiro em uma espécie de laboratório. Só que agora Deus não fala mais com a raça humana inteira. Da Torre de Babel para frente, Deus abandona a raça humana, vai até a Mesopotâmia, na terra de Ur dos Caldeus. Olha um homem deitado em uma tenda e diz: vou fazer um teste, ver se os homens ainda acreditam em mim. E a Bíblia diz que em sonhos Deus fala com um homem chamado Abrão e diz assim para ele: levanta, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Você já percebeu o que está escrito aqui? Levanta e sai da sua terra. Eu já me levantei e estou saindo da minha terra. E vai, para onde? Não sei. Eu ainda vou te mostrar, no futuro eu vou te mostrar. Deus testou tanto a fé desse homem, diz assim: vamos ver se o homem é capaz de acreditar em mim cegamente. Você vai levantar, vai sair da sua terra e vai sair andando sem rumo no meio da terra. Quem é que faria isso por causa de um sonho? Não é que Abraão fez? Abraão se levantou, desarmou a tenda e começou a andar pelo meio do deserto. Deus ficou tão feliz, disse: vou fazer outro teste. Abraão, sim, senhor, olha para o céu e conta as estrelas. Senhor, não dou conta. Não consigo contar mais do que 1000 estrelas, os meus olhos se perdem. Então conta a areia da praia. Senhor, cabe na concha da palma da minha mão mais do que todas as estrelas que existem no céu. O Senhor disse: ainda bem que você não conseguiu contar, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por isso que Abraão é chamado de pai da nossa fé. Está me acompanhando aqui? Aí Deus levanta Abraão, de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem os 12 filhos, os 12 filhos, as 12 tribos, e Deus vai tentando. Deus começa a levantar homens, para ver se os homens merecem a misericórdia dele, mas todos que se levantaram tombaram. O diabo conseguiu enganar um a um. Até mesmo Abraão, pai da fé, cometeu um pecado que ele quase foi o culpado da destruição do império egípcio inteiro. Alguém se lembra da história? Quando Abraão desce ao Egito com a sua esposa e ele diz: se alguém perguntar o que é minha, diga que você é minha irmã. Então ele mentiu. Um homem, o rei do Egito, viu Sara com aquela beleza toda, queria dormir com ela. Quando ele descobriu que Sara era mulher de Abraão, ele falou com Abraão dizendo: por que você mentiu? Você queria que a morte viesse sobre todo o meu povo? Abraão mentiu. Mais tarde Jesus vai falar que aquele que mente é filho de quem? Não ouvi? Porque o diabo é mentiroso desde o princípio. O pai da fé, aquele que instaura a nossa fé, cometeu um pecado. Se o diabo derrubou Abraão, imagina os outros que vieram. Faltar-me tempo aqui para falar de todos os grandes heróis que tombaram. Vamos lá, pelo menos alguns. Deus levantou Salomão, porque há quem diga que o homem sábio não erra o caminho, sim ou não? Mas o homem mais sábio do mundo terminou os dias dele ajoelhado na presença dos ídolos, das suas mais de 700 mulheres, fora 300 concubinas. Deus levanta Moisés para ser o grande libertador de Israel, o primeiro grande legislador, um pastor que ganha de presente 3 milhões de almas, e ele só tem uma função: tirar do Egito e levar para Canaã. Acredite, das 3 milhões de almas que Moisés tirou, só 2 almas entraram em Canaã: Josué e Calebe. O resto morreram tudo no deserto. Não conta para ninguém. Nem o pastor Moisés conseguiu entrar na terra, porque Deus falou para ele conversar com a rocha. Ele vai e bate na rocha. Deus levantou Davi, e o homem, segundo o coração de Deus, manda matar Urias, porque dormiu com a mulher dele, um adúltero, e engravidou a mulher. Deus levantou Sansão para ser o libertador. E como é que o libertador morre? Preso no templo de Dagon. Todos os homens que o diabo levantou, ou que Deus levantou, o diabo veio e derrubou. Ou seja, não havia ninguém que pudesse fazer nada. É por isso que a eternidade ainda ecoa uma frase que dói na nossa alma: todos pecaram. Não é metade, não é 99,9%. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia Sagrada é muito severa. Ela vai dizer assim: a alma que pecar essa, ela vai mais longe. O salário do pecado. Então não há como escapar de tudo isso. Eu li esse livro sagrado aqui mais de 30 vezes, de capa a capa.
A primeira vez que eu li ele, eu tinha 9 anos de idade, lá na igreja católica. Eu fui coroinha lá na paróquia do Padre Ângelo, e eu li a Bíblia Ave Maria. Ela tem 7 livros a mais. Foi a primeira vez que eu li. Eu li esse livro mais de 30 vezes, de capa a capa. Eu escrevi mais de 20 livros sobre esse livro aqui, uma enciclopédia bíblica de 750 páginas. Um dia eu comecei a grifar todas as promessas que Deus tem. Essa Bíblia aqui tem as promessas grifadas em verde, eu estava olhando ali. Eu comecei a grifar as promessas. 32.270 promessas tem dentro da nossa Bíblia. Dessas promessas, 8.000 são promessas de perdão. Pergunte por quê? Porque esse livro tem 740 classes de pecados. Não é um pecado, são 740 classes de pecado. Você só conhece os 10 mandamentos, né? Pois bem, além deles, tem mais 730 classes de pecado aqui dentro. Só no livro de Levítico tem 613 leis que o homem não pode cometer como erro, porque tudo é pecado. Nós temos os 10 mandamentos. Nós temos pecado contra a natureza, temos pecado contra o céu, contra a terra, contra o espírito, contra a matéria, contra o próximo. São pecados e mais pecados. Por isso a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há como nos livrar disso. Como tem 740 classes de pecado, o diabo, mesmo sendo o pai da mentira, para me acusar e para te acusar, não precisa mentir. Já pensou nisso ou não? Eu estou pregando aqui agora para vocês, e lá em cima está o diabo batendo lá na porta do juiz. Se Deus abrir a porta, nós estamos fritos, porque o juiz fica na mão com um martelo, e o juiz, ele julga. Quem quebra a lei, morre. Quem cumpre a lei, vive. Quem quebra a lei é preso. Quem cumpre a lei está livre. E o diabo começa a acusar a mim. Começa por mim, que sou o pregador aqui. Você acha que eu não tenho pecado? Só hoje, será quantas vezes eu pequei? Pastor, o senhor pecou? Não existe pecado só de ação, tem pecado de pensamento. Jesus disse isso. Se você olhar para uma pessoa e desejá-la, você já adulterou com ela. Isso aqui é um tapa na cara desses crentes que acham que adultério é só quem é pego no ato. Porque eu já vi muita gente ser excluída por adultério na igreja, mas nunca vi ninguém ser excluído porque pensou em alguém. Para o homem tem diferença, entende? Para Deus não tem. Jesus diz, para adulterar não precisa consumar o ato. Desejou no coração, já adulterou com ele. É por isso que às vezes eu fico rindo dessa hipocrisia. Chega no culto de doutrina, vamos excluir o irmão e a irmã porque foram pegos no ato de adultério. A igreja diz amém. Um bando de sujos levanta a mão para condenar alguém que é mal lavado. Entendeu isso ou não? Vou falar de novo. Um bando de sujo levantando a mão para condenar alguém que é só um mal lavado. A diferença entre o que está sendo excluído é que ele foi pego. Ele não foi esperto igual você. Então, para o homem existe pecadinho, existe pegadão, existe classe de pecado. Para Deus não, pecado é pecado e ponto final. Para Deus não tem tamanho de pecado. Pecado é aquilo que nos afasta da presença dele e ponto final. Não há como a gente se livrar. Como não há como a gente se livrar? Está lá agora o promotor do inferno. Eu acho que ele conseguiu entrar. Ô, seu juiz, grande Yahvé. O senhor está vendo aquela igreja lá em Praia Grande? Estou em um congresso de missões daí. Todo mundo que está ali não merece estar vivo. Por que não? Porque está todo mundo em pecado. E o salário do pecado é a... Será que tem alguém morto aqui dentro? Dá uma olhadinha do seu lado. Não, esse cheiro aí não é de morte. É CC mesmo. Não tem ninguém morto aqui. Como não tem ninguém morto se todos pecaram? Como não tem ninguém morto? Porque se o salário do pecado é a morte, por que isso não se cumpre em nós? Pergunte a mim, por que não, pastor? Porque o pai da mentira não precisa mentir para me acusar. Basta ele apontar o dedo e falar, o Feliciano fez isso, o Feliciano fez aquilo. E todos que estão ali fizeram também. O juiz levanta o martelo, porque contra a lei ele não pode lutar. Lei não se discute, lei se obedece. Só que quando o juiz levantou o martelo, antes do martelo bater de novo na madeira, acabou de chegar também o advogado. Ô, glória! Alguém tem um advogado aí? Filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Eu imagino o advogado dizendo assim, senhor juiz, antes do senhor bater o martelo, eu posso defender aquela raça. Mas todos pecaram, exatamente, todos pecaram. Então todos estão condenados. Não, senhor juiz, por que não? Porque o mesmo livro que condena, absolve.
Como assim, advogado? Olha, o diabo citou aí meia dúzia de pecados que eles cometeram, né? Ele poderia usar 740 classes de pecados para acusar cada um deles e todos seriam condenados. Sim, mas e por que eu não posso condená-los? Porque o mesmo livro das 740 classes de pecado tem 8.000 promessas de perdão. Posso recitar, juiz? Recita. Está escrito: o justo cai, mas não fica prostrado. Está escrito: o justo cai até 7 vezes, mas de todas elas o Senhor o coloca de pé. Está escrito: o inimigo sai contra ti por um caminho para te acusar, por 7 caminhos ele fugirá de ti. Está escrito: se levantar 11.000 demônios para te acusarem, 1.000 cai de um lado, 10.000 cai do outro lado, e você não pode ser atingido. E para encerrar a conversa, está escrito em Romanos 8: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estou sentindo Jesus aqui. Alguém está sentindo ele aqui? Isso, reage. Então, o Velho Testamento inteiro foi transformado em um grande laboratório, e os homens não passaram no teste. Todos os que Deus levantou, todos, sem exceção, tombaram. Houveram 2 estranhos que a Bíblia diz que eles foram para o céu sem morrer: Enoque e Elias. Isso aí é uma outra conversa para um outro dia. Mas o resto era tudo gente igual a gente. Amém até aqui? Roberto, mude a música. O Velho Testamento vai se encerrar no livro de Malaquias. E o meu pensamento é que em Malaquias Deus abandonou a raça humana de uma vez. Como o senhor sabe, pastor, há uma distância entre o último livro do Velho Testamento e o primeiro do Novo. As Bíblias de antigamente, aquelas que aqui do lado era cor-de-rosa, quem é dessa época aí? Haviam 4 folhas brancas que separavam o Velho Testamento do Novo. Quem lembra disso? Por que haviam 4 folhas brancas? Hoje não colocam mais para economizar no papel. Cada folha representava 100 anos de silêncio de Deus. Porque as folhas eram em brancas? Porque Deus ficou sem falar com a raça humana por 400 anos. E por que Deus ficou sem falar com a raça humana? Porque o homem estava perdido. Deus não confiava mais na raça humana. O Deus do Velho Testamento vinha em cima de uma nuvem. Veja só o que eles viram. Eles viram e não creram. Consegue entender isso ou não? Quando Deus veio no Velho Testamento, ele vinha em cima de uma nuvem, sentava nas asas de um querubim. Quando ele falava com aquela voz suave dele: eu sou o que sou. As pessoas tombavam, tremiam. Quando ele ficava virado, caía fogo do céu. Quando ele queria matar alguém, ele mandava anjos. Os anjos estendiam a mão, ficava todo mundo cego. Alguém lembra de Sodoma e Gomorra? O Deus do Velho Testamento perdeu a paciência com a raça humana, porque por mais sinais que eles viram, eles não creram. A começar pelo povo dele, tá? Israel. Israel atravessou o Mar Vermelho, o maior milagre de todos. Consegue imaginar aquele milagre? A Bíblia diz que Deus tapou uma narina dele, e com a outra ele soprou a madrugada inteira. Já leu isso ou não? E você achando que quem abriu o mar foi a varinha de Moisés. O Senhor só diz: fere as águas. Moisés feriu, e a Bíblia diz: e Deus soprou com uma de suas narinas a madrugada inteira. Pensa num fôlego. A madrugada inteira. E o mar se abriu. A Bíblia diz que Deus é tão metódico que Israel passou a pés secos. Nem barro Deus deixou. Atravessou 3 milhões de pessoas, e quem chegou primeiro do outro lado foi obrigado a esperar o último a chegar. O mais forte correu, o mais esperto chegou do outro lado, deu com a cara no muro. Deus disse: pode esperar o mais fraquinho chegar também. Quando o mais fraquinho chegou, Deus disse: Moisés, contempla o seu inimigo pela última vez. E aí as águas do mar se fecharam. O Mar Vermelho se tornou vermelho, literalmente pela primeira vez na história. Porque quando as águas se fecharam, como eles estavam muito aqui embaixo, os cavaleiros e os cavalos de Faraó, as águas fecharam e a pressão da água explodiu o corpo dos cavalos e dos soldados. O Mar Vermelho foi manchado de sangue. Israel viu tudo isso e ficou em silêncio, apavorado. Foi uma mulher, tem que ser mulher, né?
Foi uma mulher que quebrou o silêncio. De que jeito, pastor? Ela botou a perna numa pedra, tirou um pandeiro, tirou uma nota musical aqui e gritou: Ei, Israel, só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Aleluia! Imagine se você estivesse lá. Você viu isso. Quanto tempo esse milagre ficaria na sua cabeça? Quem pode me responder? Para sempre? Um mês? Um ano? Na mente do povo judeu durou 3 dias. 3 dias depois eles colocaram Moisés contra uma pedra e disse: por que nos trouxeste aqui? Não tinha cova no Egito para nos enterrar? Deus não conseguiu convencer a raça humana no Velho Testamento. E por isso ele abandonou a raça humana. Em Malaquias, Deus sai da terra e sobe ao céu. 400 anos de silêncio. Não tem nuvem de glória, a Shekinah. Meu sonho é que ela troveje aqui daqui a pouco. A nuvem Shekinah desaparece. O anjo do Senhor desaparece. Não tem profecia, não tem cura, não tem sinais, não tem milagres. Deus se silenciou. A raça humana foi deixada à sua própria sorte. Termina em Malaquias. E aí Deus está sentado no trono dele, olhando a raça humana se perder. E Deus dá um grito. Pergunte qual? Eu fui e não me aceitaram. Eu fui e me rejeitaram. Eu, o Criador. Se rejeitaram a mim, e agora? A quem enviarei? Quem há de ir por nós que somos celestes? Se eu, que sou o Criador, fui e me rejeitaram. E agora, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O grito ecoou na eternidade. Parece que um anjo escutou e falou com a gente lá em Apocalipse. Pergunte o quê? Ninguém na terra, nem em cima dela, nem debaixo dela, foi encontrado digno. A Bíblia é um livro místico e ela se mistura. Isaías capítulo 6 se mistura com Apocalipse capítulo 5. É a mesma visão, com 2 homens diferentes, de 2 tempos diferentes. Um é Isaías, o outro é o apóstolo São João, que escreve Apocalipse. Isaías escutou o grito: e agora, a quem enviarei? João escutou a resposta de um anjo que entrou lá dizendo: ninguém, porque ninguém na terra, os vivos, nem os que estão debaixo dela, os que já morreram, ou os que estão acima dela, aqueles que não nasceram ainda, ninguém foi encontrado digno. E como ninguém foi encontrado digno, João começou a chorar muito. E eu, João, chorava muito. Por que ele chorava muito? Porque aquele livro que Deus estava mostrando em Apocalipse 5 é um livro da vida. Qual livro, igreja? Pergunta para o seu irmão: você conhece esse livro? Seu nome está lá. Alguém tem um nome lá? Se tem alguém que ainda não tem, hoje à noite Jesus pode escrever o seu nome lá. Pastor, se é o livro da vida, por que João chorava? Simples, porque o livro estava fechado, por dentro e por fora, com 7 selos. E um anjo gritando: ninguém pode abrir esse livro. Ou seja, ninguém pode ser salvo, ninguém pode vir morar no céu. A raça humana não presta, a raça humana não merece. Estava tudo desse jeito. Até que de repente, à direita de Deus se levanta um ancião de dias. E o ancião de dias diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Eu me emociono. Não é Isaías dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. É Jesus, é Yeshua, é a estrela da manhã, é o verbo encarnado, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. É o substituto lá do filho de Abraão. Jesus se levanta e diz: Pai, eis-me aqui. Por que Jesus diz eis-me aqui? Pergunte para mim: por quê, pastor? Porque não havia ninguém na terra vivo, nem debaixo dela.
morto, nem em cima dela que não tinha nascido. Não havia ser humano que pudesse nos salvar. Estávamos condenados, Deus não queria mais nada com a gente. Aí se levanta um. Vou deixar a Bíblia falar. E ele mesmo sendo Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquila a sua forma divina e se faz carne e vem habitar entre nós. Eu não sei se você já meditou nisso, isso mexe comigo. A gente que é pobre quer ser rico. Você nunca vai ver um rico dizendo: ah, meu sonho é ser pobre. Mas ele, sendo rico, resolveu ser pobre. Ele que nunca conheceu tristeza, resolveu conhecer a tristeza. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Por sua culpa. Mas vamos imaginar um diálogo. O pai gritando: e agora? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Um anjo gritando: ninguém, porque não tem ninguém na terra, nem de baixo, nem em cima. Aí Jesus diz: eis-me aqui. Não é a Bíblia que diz, é o meu pensamento. Imagina o pai olhando para o filho e dizendo: eu e você somos um. Sim, pai. E o que é que você pode fazer que eu já não tenha feito? Se somos um, o que é que você pode fazer que eu não tenha feito? Eu imagino Jesus dizendo: papai, nós criamos um ser que é a nossa imagem, a nossa semelhança. E esse é o problema. Explica, filho. Como o ser humano tem o livre-arbítrio, o direito de escolher, o ser humano é quase que um Deus. Só que é um Deus com D minúsculo. Ele não pode ser adorado, mas ele também é criativo. Sim ou não? Isso aqui é o quê? Se eu te falar que isso aqui é um milagre feito pela mão do homem, você acreditaria? Explica, pastor. Como é que alguém, quando liga para mim, a voz da pessoa vem parar aqui dentro? Antigamente o telefone tinha fio. A mente da gente, a voz da pessoa vem pelo fio e entra aqui dentro. Agora não tem fio. Como é que a voz da pessoa vem parar aqui? Eu sei que você é nerd, vai falar: pastor, mas é que tem chips aí, tem algumas pecinhas de alguma que existe, inclusive no Brasil tem algumas terras raras, tem minerais que o mundo inteiro precisa, que estão usando aí dentro. Pode falar o que quiser, eu não entendo. Por que eu não entendo? Porque eu sou limitado. A voz tudo bem, mas como é que a imagem da pessoa vem parar aqui dentro? Fala aí pra mim. Vocês sabiam? Isso aqui eu me emociono. Que um médico brasileiro, onde que o médico brasileiro foi capaz de fazer, pastor Rodeio? Aqui de Campinas. Ele criou um método de uma cirurgia que ele consegue detectar uma criança que vai nascer aleijada por causa de desvio na coluna. Tem um nome que agora eu não me lembro. Esse médico inventou um equipamento bem minúsculo, capaz de entrar dentro da barriga da mãe e lá dentro da bolsa, vai nas costas da criança e ele conserta o ossinho da criança. Aí ele diz assim à mãe: seu filho vai andar. Jesus fez muito disso. Só que ele não usava equipamento, ele só dizia: levanta e anda. Mas olha o ser humano conseguindo criar coisas. Deus criou o ser humano, a sua imagem, a sua semelhança. Com todo respeito aos anjos, que são poderosos, nenhum deles tem tanto valor diante de Deus como nós. Por quê? Porque nós somos a obra-prima da criação. Anjo é só espírito, animal irracional é só matéria. Aí Deus faz um ser que tem espírito e matéria. Qual a diferença, pastor? Anjo só pode morar no céu, animal irracional só pode morar na terra. Eu estou pregando para a única raça que vive na terra e vai morar no céu. Consegue entender isso? Nós não somos normais. E eu imagino Jesus continuando: pai, nós criamos o ser humano, e como ele tem livre-arbítrio, ele erra muito e ele peca. E daí, filho? E daí, pai? Eu vou dar um exemplo. Eu imagino Jesus fazendo aparecer diante do pai o globo terrestre, uma imagem holográfica.
Pai, o globo está girando. Eu vou clicar aqui num continente. Clique, continente africano. Dá um zoom. Pai, tá vendo aquele menininho? Tô. Desenha ele para mim. Pele, osso e barriga. Por que ele tem pele, osso e barriga, pai? Porque ele não tem comida. E a barriga dele é inchada porque ele é doente. Olha o pai dele, pai. Tô vendo o pai dele. Por que o pai dele está te amaldiçoando? Por que o pai dele está ajoelhado na frente de uma pedra pedindo ajuda? E o pai dizendo, por quê? Porque eu criei a fome. E o que é a fome, meu pai? A fome é um dispositivo que limita a vida do homem. Pai, tecnicamente está certo. Mas o que sente uma pessoa que tem fome? Filho, por que você me pergunta isso? Porque nós nunca sentimos fome. E o que você quer dizer? Não dá para entender eles se a gente não experimentar a vida deles. Pai, aquela menininha está chorando por quê? Porque ela tem sede. E o que é a sede? A sede é um dispositivo que eu criei para limitar a vida do homem. Pai, tecnicamente está certo. Mas o que sente alguém que tem sede? E o pai em silêncio. E Jesus dizendo, nós criamos a sede e nunca sentimos sede. Por que aquele homem está chorando? Ele está com câncer, filho. E o que é o câncer, pai? É uma doença que eu criei para limitar a vida do homem. Pai, tá. E o que é que ele está sentindo? Dor. E o que é dor, pai? Por que está me perguntando, filho? Porque nós nunca sentimos dor. Nós nunca vamos entender o homem, a não ser que a gente experimente a vida deles. E eu queria ir lá, não igual o senhor. O senhor foi nas asas de um querubim. O senhor voou e a montanha tremeu. Aleluia. Eu quero ir e ser como eles são. Eu quero ter carne. Como assim, filho? Eu quero sentir dor, para ver se alguém que suporta a dor continua te amando. Eu quero sentir fome. Eu preciso sentir sede, para ver se dá para te adorar mesmo com fome, mesmo com sede. Eu quero sentir a dor da traição. Eu quero sentir na carne o que é que a reação química do cérebro diz para uma pessoa quando ela está sendo traída. E só tem um jeito, meu pai. De que jeito, filho? Eis-me aqui. Envia-me a mim. Isso te toca, porque isso me toca. E o pai permitiu o maior milagre da Bíblia, do universo. Não é o paralítico andar, nem o morto ressuscitar. O maior milagre é o milagre da encarnação. Como assim? Ele, um Deus tão grande, se diminuiu ao nível de poucas moléculas e matérias. Você consegue imaginar Jesus tendo uma dor de barriga? Você consegue imaginar Jesus mora no meio da multidão, apertado, querendo fazer xixi e não ter um banheiro? Você consegue ver Jesus tendo insônia? Por que ele só orava de noite? Ele não dormia. Ele viveu tudo que nós vivemos e tudo potencializado. E ele venceu. Estamos na cruz. Aleluia. O corpo dele está destruído. Foi o presente que ele ganhou por ser perfeito. Mais de 400 cortes no corpo. Uma coroa de espinho fincado na cabeça. Ele olhou para o céu e Deus virou as costas. Tem algo mais humano do que isso? Eu não consigo me comparar a Jesus quando ele está andando em cima das águas. Ele olhando para uma tumba e falar, sai daí morto. Mas eu consigo me comparar a ele na cruz. Porque eu de vez em quando falo, por que me abandonaste? Aí ele olha para frente, todo mundo que ele ajudou, alimentou com pães e peixes, está todo mundo ali. Ninguém levanta um dedo para tirar ele da cruz. Ah, pastor, mas os soldados romanos estavam ali, soldadinhos de chumbo. Só tinham espada, lança e flecha. Se a multidão se revolta, matavam todos aqueles soldados. Não tinha arma de destruição em massa, não tinha pólvora. O povo podia ter tirado Jesus da cruz. Só num dia ele alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Estavam todos ali naquele dia.
Ali eu me sinto como Jesus. Quantas vezes, pastor Valdeir, a gente faz 99 coisas boas para a igreja, somos chamados de anjo, aí a gente faz uma coisa só que ninguém gosta, a gente sai do nível de anjo para demônio na hora. As pessoas esquecem tudo que fizemos a vida inteira e nos julgam por um único momento. Ali eu me sinto, eu sou representado ali na cruz, quando está todo mundo olhando para Jesus, só olhando, ele sofrendo e ninguém se movendo. Aí como Jesus vê que o céu não ajuda e aqui na frente também não, ele faz aquilo que todo ser humano faz quando não tem o que fazer, se entrega. Ele abaixa a cabeça, e quando ele abaixa a cabeça, nasce um pouquinho de esperança. Pergunte por quê? A mãe dele está ali, o melhor amigo está ali. Ó, só dois restaram, o melhor amigo e a mãe. É a maneira de Deus ensinar a gente. Vai ter vez na vida que somente a sua família fica do seu lado. Vai ter vez na vida que somente o melhor amigo, não o colega, não o companheiro, não o parceiro de ministério, o melhor amigo, aquele que quando você está com mau hálito, ele fala para você: está com mau hálito, vai escovar os dentes. Que o melhor amigo não é aquele que fala o que a gente quer ouvir, é o que fala o que a gente precisa ouvir. Era a maneira de Jesus dando, ele está morrendo e está ensinando a gente a viver. Valorize sua família. E se você tem um amigo de verdade, valorize esse amigo. Meu avô dizia assim: o homem precisa ter na vida pelo menos 6 amigos. E eu perguntava: para quê, vô? Para na hora da morte cada um pegar numa alça do caixão. Você não precisa ter milhões de seguidores. Eu tenho 10 milhões de seguidores nas mídias sociais. Só no Instagram são quase 4 milhões. Gente que me admira, gente que me odeia, gente que comenta tudo que eu faço, gente que não tem o que fazer da vida, gente que me ama e que ora por mim. Mas se eu dependesse do que as pessoas falam, eu estava frito, morto, acabado. Você não precisa ter milhões. Você precisa ter pelo menos um amigo para te dar um abraço. Precisa ter pelo menos a sua família para dizer para você: a gente vai com você até o final da história. Ele veio, viveu a nossa vida, experimentou e terminou dizendo como a gente tem que ter e viver. Aí ele olha para o céu e diz, primeiro ele acerta os contos: ô João, você vai deixar de ser meu melhor amigo para ser filho da minha mãe agora. Você vai cuidar da minha mãe, porque é a minha maior preciosidade. Aí ele olha para o céu e diz: pai, sim meu filho, consumado está. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isto, ele expirou. Ao expirar, o corpo dele tombou, mas o Cristo que estava dentro dele, de cabeça erguida, foi saindo dizendo: ô Jesus, daqui 3 dias eu volto para te pegar. Eu tenho uma missão. Aí a Bíblia diz que Jesus, tendo morrido, desceu às partes mais baixas e trouxe consigo um cativeiro. E depois de 3 dias, é madrugada, as mulheres estão lá na tumba, estão indo embalsamar o corpo dele, mas chegam na tumba, a pedra está rolada. 2 homens de branco estão sentados na pedra e dizem para ela: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Jesus aparece por um período de 40 dias a cerca de 500 testemunhas e termina no encontro com eles em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no solapé de uma montanha. Quem está comigo aqui? No solapé da montanha ele termina de dar suas últimas palavras e a Bíblia diz: e Jesus começou a flutuar. E veio uma nuvem e o ocultou. E todo mundo continua olhando para cima. Aí a Bíblia diz que os 2 anjos lá da tumba, que estavam escoltando Jesus, olharam por cima dos ombros e falaram: vamos voltar, senão eles vão morrer daquele jeito. Eles estavam em estado de... eles estavam catalepsia, eles estavam como é que chama isso? Catatônico. Eles estavam catatônicos olhando para cima. Os anjos desceram e cutucaram eles e falaram: varões galileus, por que estão olhando para o céu? Do jeito que ele foi, qualquer dia desses ele vai voltar. Estou encerrando, respira fundo. A Bíblia diz que a nuvem ocultou Jesus, amém? Para onde ele foi? Ninguém sabe. Ele subiu, não subiu? Ele foi para a lua?
Marte, Plutão, Saturno, Netuno. Para onde ele foi? Aquela nuvem, quando oculta Jesus, ela rasga a película que separa esse mundo do outro. E Jesus aparece da porta da entrada do céu, o portão que fechava o muro ao redor do tabernáculo do Deus vivo. Jesus aparece bem na porta, bem no portão. Como ele está sozinho no portão, porque os dois anjos estão aqui conversando com as pessoas, os anjos que guardam o céu vêm voando e vêm gritando: quem é você? Por quê? O céu nunca tinha visto ninguém de carne e osso. Os anjos que estão lá não tinham descido aqui. Anjo não é onipresente, nem onisciente, não sabiam quem era Jesus. Aparece um homem de carne e osso, corpo com 1,80 m, cabelos castanhos, barba castanha, mão furada, pé furado. Está ele na porta do portão. Como esses anjos já vêm? Porque é para guerrear, porque o céu, se tem um muro, é para guardar. E se tem um portão, é a porta de entrada. Ele está na porta de entrada. Antes que os anjos façam qualquer coisa, os dois anjos que chegam mais atrasados chegam: ei, parem! Por quê? Esse é ele. Quem? E eles começam a gritar: levantai, ó portais, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E os anjos que estão voando, que vêm lá de dentro, olhando pelas gretinhas do muro, os que estão aqui fora, dizem: mas carne e osso, quem é esse Rei da Glória? E os anjos cantam: é ele, o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Se cumpre o Salmo de número 24. Os anjos abrem o portão do céu e ele entra. Ei, olha que coisa linda. Um homem de carne e osso ressuscitado. Isso aqui é interessante. Escute. Jesus arrastou para o céu um corpo de carne e osso. Sim ou não? Só que o corpo de carne e osso não tinha sangue. Pergunte por quê? O sangue está sobre nós aqui, ó. O sangue foi um presente para a raça humana. Jesus tirou da tumba um corpo de carne e osso. A ausência do sangue deu poderes àquele corpo. Jesus atravessava a parede, comia peixe e flutuava. E ele vai para o céu num corpo de carne e osso, que ele comeu peixe lá em João capítulo 20. E atravessou a parede para falar: Tomé, põe o dedo aqui, vê que eu estou vivo. Era um corpo de carne e osso. Na tumba, Maria foi tentar abraçar ele. Ele disse assim: não me toques. Não me toque, Maria. E ela falou: por quê? Ele disse: porque eu ainda não fui glorificado. O corpo que ele tira da tumba é ressuscitado, não é glorificado. Então ele arrasta para o céu um corpo ressuscitado. O portão abre e um homem de carne e osso pisa no céu. Quando ele pisa no céu, imagina ele dando uma gargalhada, dizendo: pai, é possível. O que, meu filho? Nascer na terra e vir morar no céu. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. E o salário do pecado é a... Todos nós deveríamos morrer, mas estamos vivos. Por que estamos vivos? Porque quem não deveria morrer, morreu. E por que ele morreu? Para dar uma chance para nós. Foi a maneira que ele encontrou. Se quem peca morre, quem não peca tem que viver. Ele nunca pecou, ele não podia ter morrido. A morte não matou Jesus, ele se entregou. A morte tentou matar ele, não deu conta. Sabia disso, né? Nunca leu na Bíblia? Tem que ler mais a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15. Paulo pregando, a morte apareceu lá na porta. Deve ter ameaçado ele. Fim do culto, baixinho, eu te pego. Paulo olhou para a morte, ao invés de ficar com medo, ele riu e disse assim: ô morte, ô morte, onde está o teu aguilhão, ó morte? Travada foi uma batalha na cruz e a vitória foi de Jesus. Para que serve o aguilhão? O aguilhão é uma foice, serve para cortar o fio de prata que segura a vida do homem nesse plano. Tudo é Bíblia.
A morte bateu no fio de prata e quebrou. Por quê? Porque só pode morrer quem peca. A morte não matou Jesus. Ele se entregou. Ele escolheu a hora de morrer. Senão ele estava pendurado na cruz até agora. Porque Deus não pode se contradizer e nem quebrar a lei. O homem morre porque peca. Se o homem não peca, ele não morre. Então Jesus disse: se é para eu viver e eles morrerem, eu quero fazer uma troca. Como assim, filho? Eu morro para que eles tenham vida, e tenham vida em abundância. Fechamento, está pronto aí? O portão do céu se abriu, Jesus entrou, foi direto para o tabernáculo do Deus vivo. Pastor, no céu tem um tabernáculo? Hebreus capítulo 9, depois você lê em casa que eu não tenho tempo para explicar. Assim como há um tabernáculo terrestre, é o que está escrito. Por que será que o escritor disse terrestre? Terrestre é o oposto de celeste. Assim como há um na terra, há um no céu. Jesus entrou no tabernáculo. Ele atravessou o alpendre, atravessou o átrio, atravessou o lugar santo. Ele chegou lá no véu. Aleluia. Um anjo veio na frente e disse: só um minutinho. O anjo abriu o véu, olhou lá fora, e ele viu um trono. E no colo de quem estava no trono tinha um livro, fechado por dentro e por fora. E tinha um homem caído na frente desse homem, chorando muito. Esse anjo que abriu a porta para Jesus entrar, correu lá e disse: por que você está chorando, João? Eu imagino João dizendo: porque eu não vou morar nunca aqui, porque todos nós pecamos. O outro ali gritou que não tem ninguém na terra, nem em cima dela, nem debaixo dela. E Deus acabou gritando: aí agora quem enviarei? Pois é, João, pode ficar feliz. Por quê? Porque nós achamos um. Como assim? Você vai ver ele agora. O véu se abre e lá vem Jesus. Agora ele não está mais de carne e osso, ele está glorificado. Agora ele já foi glorificado. João olha e vê ele com cabelos brancos como a lã branca, olhos como tochas de fogo, pés reluzentes como latão que saíram da fornalha, cinturão de ouro traçando o peito, roupa branca. E João pergunta: quem é ele? E aí o anjo diz: eis ali o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os sete. Eu termino dizendo que todas as almas que estão aqui dentro estão lavadas pelo mesmo sangue, terão o mesmo destino que todos os santos tiveram, se permanecerem firmes e fiéis. E como eu disse no começo, se sinta privilegiado por ouvir uma pregação dessas, porque daqui para frente a coisa vai se degringolar. Já está se degringolando. Os crentes querem ver pregadores que pregam 15, 20 minutos no máximo. Os crentes não querem mais ver pregadores, querem ver mágicos que apresentem para eles um Deus que parece o gênio da lâmpada, que você esfrega a lâmpada, ele sai e realiza todos os seus desejos. E ai, se nessa igreja não se realizar, a pessoa sai daqui e vai para a igreja mais próxima. E se lá também não realizar, ela vai para outra mais próxima. E se ela não encontrar uma em Praia Grande, ela vai abrir uma igreja para ela, porque ela vai dizer que na dela faz. Daqui para frente as coisas vão se estreitar e a palavra da verdade será desaparecida. O que me fez ficar firme até hoje na presença de Deus não foram os aplausos, foi conhecer a palavra. Eu sei de onde vim e eu sei para onde eu vou. E eu quero saber se alguém sabe para onde vai. Então dá um salto dessa poltrona e fica de pé comigo nessa hora. Jesus, antes de eu continuar, se a sua presença está aqui, ela é verdadeira e não é só uma emoção barata, mostra a sua presença. Onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele. Onde houver alguém que nunca falou em línguas, batiza ele com o Espírito Santo agora. Parece que eu estou no meio de uma Assembleia de Deus das antigas, meu Pai. Parece que eu estou pregando só para remanescentes. Então, enche esta
casa com a sua glória. De olhos fechados, eu peço que toda a igreja levante a mão direita para o céu aberto e diga comigo, em nome de Jesus, todos os demônios que lutaram contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha fé, contra os dons espirituais, contra o batismo com o Espírito Santo, eu ordeno, não estou pedindo, estou ordenando, venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com autoridade. Esta é a igreja que tem autoridade. Eu vou contar até 3, nós vamos jogar esses demônios no chão. É um ato profético. O crente natural não vai entender, o crente carnal também não, mas os espirituais sabem o que isso significa. Estamos marcando o território. No 3 nós vamos pisar em cima desses demônios. Vai se cumprir Lucas 10 e 19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. E aí depois que você pisar em cima, você vai abraçar 2 pessoas. Para se cumprir Mateus 16. Quando 2 entre vós ligam na terra, está ligado no céu. E você vai dizer para o seu irmão, ele se entregou em meu lugar. E é por isso que eu quero ficar aqui até a volta dele, cheio do Espírito Santo. Deus vai reacender a chama. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5. Sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá, para ver o que Deus fará na sua vida nesse ano ainda. 2,5. Esse congresso de missões ainda vai dar o que falar. 2,75. Praia Grande será chamada de terra do avivamento. 3, jogue no chão, pisa em cima, abrace 2 pessoas. Eu vejo línguas como que de fogo. Jesus, enche esse lugar, pousando sobre o ambiente.